A paz do Senhor, professores, estamos mais uma vez aqui para estudarmos mais uma lição. Hoje eu e a professora Rose iremos comentar esta lição, que será a lição de número 5, que tem por título O Filho que Redime. E antes de mais nada, nós iremos fazer uma oração para que o Senhor nos dê a direção dessa aula. Irei orar então. Senhor, nos ajuda neste momento, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, vem abençoar, Senhor, nos ajuda, nos ilumina a nossa mente, nos dá força, nos dá graça, capacidade para entender a Tua palavra, entender a Tua vontade. Abençoa também a vida de cada professor que irá ouvir essa aula, Senhor. Fica conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. E eu vou pedir para você, Rose, ler as leituras iniciais. Ok. Bom? O texto principal diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. Resumo da lição: o sacrifício único de Jesus como Cordeiro de Deus para nos redimir do pecado e nos reconciliar com o Pai cumpre as profecias, trazendo libertação e perdão definitivo para quem crê. E os objetivos são apresentar a tipologia do Cordeiro Pascal, mostrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, valorizando a obra de Cristo como único meio de reconciliação com Deus, e saber que a redenção e a reconciliação ocorrem por meio da obra salvífica de Cristo. Uma lição muito importante, né? Nós estamos falando sobre salvação nesse trimestre, esse plano maravilhoso de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Filho que redime. Aqui nós vemos, né, a Trindade totalmente envolvida nesse plano da salvação. Nós vimos nas lições anteriores que o Pai, Deus, ele justifica o homem através de Jesus. Ele planejou, elaborou esse plano de salvação. E agora nessa lição nós vemos a segunda pessoa da Trindade, o Filho que redime. E aí a gente pode se perguntar, alguém pode perguntar, por que é o Filho que redime? Por que não o Espírito Santo ou por que não Deus o Pai? E essa é uma resposta muito simples de responder. Por quê? Nós sabemos que quando nós pensamos na questão de redenção, nós sabemos o que significa redenção. Até na nossa orientação pedagógica, o comentarista ele fala, né, para no decorrer da aula, nós fazermos essa pergunta para os nossos alunos, o que significa redenção. E nós sabemos que redenção está relacionada com resgate, com libertação. E nesse caso aqui, por que é o Filho que redime? Porque a Bíblia diz que sem derramamento, que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Nós sabemos que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele se tornou humano como nós. Ele se encarnou, se tornou humano como nós. E para a salvação, para a remissão dos pecados, precisava ser um homem. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E assim o pecado passou a todos os homens. E da mesma forma, um homem trouxe a salvação. Então, precisava ter esse derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Então, isso só poderia acontecer com a segunda pessoa da Trindade, com Jesus homem. Nós sabemos que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus, mas ali na cruz do Calvário, quando Jesus derrama todo o seu sangue, ele estava como homem. Então, por isso que é o Filho que redime. É claro que toda a Trindade tem uma participação especial na salvação do homem, mas nós vemos cada um efetuando algo, né? Ainda vamos falar sobre o Espírito Santo e nesse caso, o Filho é que redime, porque ele derramou o seu sangue ali na cruz, abrindo o caminho da redenção. O preço exigido, a redenção está relacionado com resgate, como eu falei, e todo resgate tem um preço.
não é? Todo resgate tem um preço. E o preço dessa redenção, desse resgate da humanidade, foi um preço muito alto. Foi o preço, o sangue de Jesus. Então, por isso que nós vamos falar sobre isso hoje, né? O Filho que redime. Bom, iniciando aqui o nosso primeiro ponto, o primeiro ponto ele fala o Cordeiro da Páscoa, um símbolo da salvação. E nesse ponto nós iremos falar sobre o contexto do Cordeiro da Páscoa, a instituição da Páscoa e a tipologia do Cordeiro Pascal. Como começou a Páscoa em Israel, não é? O que estava acontecendo? Qual era o contexto da história de Israel para que surge essa questão da Páscoa? Nós entendemos a história, conhecemos a história de Israel, nós sabemos que nesse momento, que é o capítulo 12 de Êxodo, né? O povo de Israel estava ali no Egito, estava escravizado. O comentarista coloca aqui que era um tempo de sofrimento, dor e humilhação. Eles viviam sem liberdade, forçados a trabalhar duro, sem esperança de mudança. Era um tempo de escravidão, eles estavam vivendo aquele momento de escravidão. E essa situação, Israel preso ali no Egito, nós sabemos que a gente pode comparar com a humanidade presa no pecado, né, Rose? Da mesma forma que Israel foi liberto ali do Egito, o homem, quando aceita Cristo, ele é liberto também. Então há essa comparação. Aqui no nosso texto, continuando esse texto aqui, ele fala que essa situação de escravidão representa algo muito profundo, que é a condição do ser humano sem Deus, preso no pecado. Então Israel estava preso no Egito e a humanidade estava presa no pecado. Então tanto Israel como a humanidade precisava de uma libertação. E é nesse contexto que entra o Cordeiro, não é? O que acontece? Nós sabemos que nesse momento já havia acontecido as 9 pragas ali no Egito, não é? E agora iria acontecer a última praga, não é? Que é a praga da morte dos primogênitos. E nessa praga, Deus orienta ali o povo de Israel para que eles tomassem um cordeiro, matassem esse cordeiro, o sangue desse cordeiro seria colocado ali nos umbrais das portas dos hebreus, não é? E eles tinham uma forma de comer aquele cordeiro, não é? Aqui já entrando no segundo subtópico, que fala da instituição da Páscoa, ele fala assim, ó, que ele deu orientações bem específicas. Cada família deveria escolher um cordeiro de 1 ano, sem defeito, matar esse animal ao entardecer e passar o sangue dele nas ombreiras das portas. E todos deveriam comer a carne do cordeiro, vestidos e prontos para sair do Egito. Então havia todo um ritual, né, Rose? Sim. Ali que eles deviam observar. Não era simplesmente preparar aquele cordeiro de qualquer forma e comer. Não, tinha todo um ritual. E era necessário fazer daquela forma. Eles precisavam obedecer o Senhor de acordo com aquelas orientações que Deus deu, não é? E é nesse contexto, então, que surge o cordeiro, não é? Esse cordeiro, ele se torna um libertador, não é? Porque em todas as casas dos hebreus, que foi observado isso, que foi colocado sangue ali nas portas, quando o Senhor veio para matar ali os primogênitos do Egito, e ele via aquele sangue ali nas portas dos hebreus, ele não entrava ali, a morte não entrava ali. Né? Então nós conhecemos bem essa história. Em todo o Egito, todos os primogênitos foram mortos. Somente na casa dos hebreus, os primogênitos dos hebreus não morreram. Por que não morreram? Porque havia esse sinal, não é? Nas portas havia ali o sangue. Então o cordeiro ali foi um libertador,
não é? E foi nesse momento que é, então, instituída a Páscoa em Israel, não é? Que é diferente da Páscoa que nós, né, celebramos aqui, de certa forma, né? E olha só o que o Senhor fala, a Bíblia fala no próprio capítulo 12 de Êxodo, o versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festas ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então aquilo se tornou uma coisa perpétua, para sempre. Inclusive até hoje, né, o povo de Israel ainda celebra a Páscoa, né? Então, mas tudo começou ali, naquele momento onde, para libertar, para salvar os primogênitos, né? Então o Senhor escolheu dessa forma, né, que esse cordeiro fosse morto, o sangue colocado ali, e aí se tornou algo perpétuo. No finalzinho desse ponto, ele fala assim, na casa dos hebreus ninguém morreu, nenhum primogênito, né? Mas nas casas dos egípcios, onde não havia sangue, os primogênitos morreram. Esse livramento marcou a história de Israel. O povo saiu do Egito e celebrou aquele dia como a primeira Páscoa. Então ali foi a primeira Páscoa que seria celebrado posteriormente todo o tempo, para eles se lembrarem desse dia, de como Deus tinha libertado eles do Egito. E ali foi essa primeira Páscoa. Essa Páscoa, né, é um lembrete de que o sangue do Cordeiro trouxe libertação. Então, é nesse contexto que surge o Cordeiro ali em Israel. Nós sabemos que o Cordeiro, na história de Israel, vai ter uma participação muito importante, não é, Rose? Sim. Vamos falar muito ainda sobre o Cordeiro, e a gente sabe que esse Cordeiro, que o Cordeiro em si tem uma participação muito importante, inclusive tipificando Jesus, não é? Que é o nosso terceiro subtópico, a tipologia do Cordeiro Pascal. E a Rose vai falar sobre isso. É isso mesmo, Edna. E o plano profético, plano perfeito, vai se concretizando, né? Sim. Você explicou aí sobre a história dos hebreus, tudo começa a partir daí, né? Onde o povo é escravo, o povo precisa ser retirado, né? Com mão forte. E a primeira Páscoa é instituída. A gente tem em todas essas ações, nesse evento, a tipologia do Cordeiro Pascal. Esse Cordeiro hoje é Jesus, mas a gente precisa entender o que é tipologia, porque pode ser que tenha alguém que não entenda. Dentro da história, a tipologia ela vai fazer a ligação do Velho Testamento com figuras e personagens do Novo Testamento. Nesse caso, é Cristo. O Cordeiro, ele simboliza o próprio Cristo. Esse Cordeiro que libertou o povo, que fez com que o povo não padecesse quando o espírito da morte passasse, é o tipo de Cristo. Então a gente tem a palavra tipo que a gente pode substituir por modelo. Então o tipo é o modelo de Cristo, né? Então a gente tem duas imagens vívidas e simbólicas que remontam ao sacrifício de Jesus. O Cordeiro Pascal precisou morrer um cordeiro para que o sangue fosse passado nos umbrais da porta, né? E aí, qual é o tipo? O sangue de Cristo. Precisou Cristo vir a essa terra e morrer. Quando João Batista fala de eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro é Jesus. Então ele remontando lá no passado a ideia de que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Tem também o reforço que a gente tem lá em Isaías 53, que fala sobre o cordeiro mudo levado ao matadouro, né? Então, desde lá do início, em todos os momentos no Velho Testamento,
o cordeiro simboliza Cristo, né? O sangue que é aspergido no altar como oferta de sacrifício feita por cada sacerdote também remonta a Cristo. Porque aquele povo precisava de algo que apagasse o pecado. Esse sangue, de acordo com a lei, era o que faria com que o pecado fosse apagado. Mas esse pecado era feito por homens, né, Edna? Era um plano, mas era um plano imperfeito. Valia para a época. Mas a partir de Cristo, o plano é perfeito, né? E o preço é caro. O sangue é caro, né? Então, o sangue nos umbrais salvou as famílias israelitas, e esse sangue simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz para nos livrar do pecado, nos livrar da morte, né? Assim, esse acontecimento no Antigo Testamento aponta de maneira gloriosa para o que o Senhor faria, Jesus faria de uma vez por todas, né? É o sacrifício único e suficiente, não tem outro. Não. E é bem interessante essa questão da tipologia, né, Rose? Sim. Porque nós sabemos que Jesus, ele é o centro de toda a Bíblia. Né? Sim. E tudo o que aconteceu ali no Velho Testamento aponta para Cristo. Sim. Né? Quando a gente estuda sobre, por exemplo, o tabernáculo, todos aqueles utensílios, o altar, tudo ali aponta para Cristo. Né? Então ele essa tipologia realmente é muito importante a gente entender isso, né? Abraão, né? Abraão traz o filho quietinho, Sim. calado, leva ao Monte Moriá, né? E coloca ali o filho. Também é um tipo de Cristo, né? Um modelo de Cristo. Então é muito importante estudar isso. Muito lindo, né? É. Bom, no nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que, né, você já começou aí falando sobre isso, não é? É bom nós deixarmos bem claro na nossa sala que esse Cordeiro, né, ali que foi do capítulo 12 de Êxodo, que o Senhor pediu para fosse sacrificado ali, colocado o seu sangue ali nos umbrais, esse cordeiro, ele não foi feito esse sacrifício para tirar o pecado. Não, a ideia ali era realmente para que a morte não entrasse ali, para que não houvesse morte ali, que o sinal ali impedia de que houvesse morte naquela casa. Não estava relacionado com tirar o pecado. Mas com o tempo, o cordeiro ele toma um novo sentido. Ele toma um novo sentido, uma nova conotação na história de Israel, né? Aí quando a gente vem para Moisés, onde é instituído ali a lei, onde começa as cerimônias do tabernáculo, agora o cordeiro ele tem uma nova conotação. Agora o cordeiro, ele é para remissão de pecado, para cobrir o pecado. Então todas as vezes que alguém pecava ali em Israel, era feito o sacrifício, e o sangue daquele cordeiro que era oferecido, ele cobria o pecado do povo, cobria o pecado de alguém, não é? Mas esse cordeiro do início do capítulo 12 não tinha nada a ver com remissão de pecado, né? Tanto que a Páscoa, ele continua tendo essa participação na questão da Páscoa, porque o povo de Israel continua, depois disso, eles continuam celebrando a Páscoa, mas agora o cordeiro também, além de servir ali para celebrar a Páscoa, agora ele tem um novo sentido. Agora ele é para remissão de pecado, de acordo com a lei instituída ali por Moisés. E João Batista, como você mesmo falou, né, ele deixa isso muito claro, porque agora ele faz essa comparação, como na antiga aliança era feito, o cordeiro era oferecido, através do sangue daquele cordeiro, era coberto o pecado das pessoas ali no Antigo Testamento, agora na nova aliança, esse cordeiro é Jesus, não é? E por isso que João Batista fala, você falou muito bem isso daí,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o cordeiro, que era um animal mesmo, ele tirava ou cobria o pecado do povo de Israel. Mas agora é o Cordeiro de Deus, que é o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que sacrifica a sua vida, e o seu sangue derramado, ele então serve para tirar o pecado da humanidade, tirar o pecado de todo aquele que aceita a ele como o único e suficiente Salvador. Então Jesus, sem dúvida nenhuma, ele é o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus, ele aniquila o pecado, né, Rose? Aniquila. Aí a gente já pensa no significado da palavra aniquilar, né? O comentarista coloca aqui muito bem, é derrotar definitivamente. O Cordeiro de Deus, ele aniquila o pecado, né? Satanás, ele tenta fazer a gente lembrar do nosso pecado a todo instante, mas Jesus Cristo, quando ele perdoa o pecado, ele pega tudo aquilo e joga no mar do esquecimento, né? Ali não somos mais acusados, porque estamos absolvidos da culpa, né? Isso é muito importante. Então, a gente vai ler um trechinho aí da carta de Hebreus 9:26, que diz assim: doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de quem? De si mesmo. Por isso, a nossa lição se chama o plano perfeito. Esse é o plano que derrota definitivamente o pecado, né? É o plano do Cordeiro de Deus, né? Como visto na segunda lição, lá a gente viu lá que o ser humano tinha um problema muito sério com o pecado, né, Edna? O ser humano, ele não poderia pagar pela própria culpa. O pecado era algo que corroía a humanidade, o pecado era, e ainda é, para algumas pessoas, aqueles que não conhecem a Cristo, né, que não servem, que não creram em Cristo, o pecado ainda é um grande problema. O ser humano não sabia o que fazer, né, com a culpa, com a vergonha. Mas o nosso Senhor providenciou o sacrifício perfeito. Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Ele é o plano perfeito, né? Então, o problema do pecado foi solucionado. A todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, né? Então, não é algo só finito para isso que a gente vive aqui. É algo para a eternidade. O plano ele abrange a eternidade. Então, por isso, foi a importância de crer no sacrifício de Jesus. Lá no iniciozinho, né, a Edna leu muito bem, lá fala que algumas pessoas invalidam ou desprezam o sacrifício da cruz, o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, né? Mas isso tem que ficar muito claro na cabeça dos nossos alunos e na nossa também, que Cristo é suficiente. Ele basta. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente, né? O próprio Paulo já dizia isso, né? Só a tua graça me basta. Então, Rose, também a gente tem que entender e deixar claro para os nossos jovens que quando essa questão de aniquilar, não é que não existe mais pecado. É isso não, mesmo. O pecado continua existindo, mas ele aniquilou, como você mesmo falou, o poder do pecado. Isso. Agora, nós como crentes, como cristãos, filhos de Deus, nós entendemos que nós podemos todas as coisas, mas Sim. nem tudo nos convém, não é? Porque o poder do pecado não está mais sobre a vida do crente, porque esse poder ele foi aniquilado. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, esse poder, o pecado não tem mais esse poder na nossa vida. E nós somos libertos, somos livres. Não estamos Sim. mais
aprisionados pelo pecado. Esse poder foi quebrado, o Senhor aniquilou esse poder. É isso mesmo, né? E falando em aniquilar o pecado, como esse pecado foi aniquilado? Ele foi aniquilado com algo, o que nós entendemos de mais valioso que já existiu nessa humanidade. É o sangue precioso de Jesus Cristo. Então, o sangue de Jesus, ele tem poder, né? A palavra de Deus deixa isso muito claro em vários momentos, né? Então, o Antigo Testamento era oferecido todos os anos. Todos os anos o sacerdote ia lá e oferecia o sacrifício com sangue de animais, né? E esse pecado ele era coberto, esse sacrifício valia na lei, né? Era o que tinha para hoje, né, Edna? Para eles lá. Então, isso era importante. Mas o Senhor Jesus, ele foi lá e entregou-se a si mesmo, né? Com seu próprio sangue, por cada um de nós, né? Mais para baixo diz assim, o sangue tem um significado forte para a nossa fé. A gente tem o costume de dizer, né? Toda hora, quando alguma coisa acontece, o sangue de Jesus tem poder, não é? É interessante porque o sangue de Jesus, ele tem poder. Realmente tem. Ele realmente tem poder. Muitos acabam falando por falar. Por falar. Jogando palavras ao vento. Mas se a gente meditar mesmo, nós entendemos que realmente e entender o poder dessa palavra. Sim. O poder do sangue, né? E é o sangue de Jesus mesmo que tem poder, né? Então, a gente tem aí uma das ordenanças da igreja, que é a Santa Ceia, né? E na Santa Ceia, o cálice, o vinho, ele representa o sangue de Cristo, né? Quando participamos da ceia, lembramos que Jesus veio e que o sacrifício foi feito, né? O sacrifício que nos trouxe vida, o sacrifício que nos redimiu, o sacrifício de Jesus que nos trouxe essa paz que a gente tem, né? A partir de crer em Cristo Jesus. Mais para baixo fala que o sangue de Jesus é precioso e poderoso, ele é a prova do amor de Deus por nós e garante o perdão dos nossos pecados de forma definitiva. E se vê, Rose, que o sangue de Jesus foi e é tão importante que ali no momento da crucificação, quando Jesus derrama todo o seu sangue, a própria natureza, ela se manifesta. Nunca tinha acontecido algo semelhante. Não era a primeira vez que alguém era crucificado na cruz, não é? Mas a crucificação de Jesus, ela foi um marco, ela foi um diferencial. Sim. Houve terremotos, não é? O sol escureceu, não é? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não é? Então aconteceram muitas coisas para a gente entender essa importância do sangue de Jesus. Sim, é isso mesmo. Então, é o que nós temos de mais valioso. E somos cobertos por ele. Sim. Foi sangue inocente que foi derramado ali na cruz. Sim. Sangue inocente, porque Jesus, ele nunca pecou, né? Enquanto ele viveu aqui durante 33 anos, mas ele nunca pecou. Então ele era o próprio Filho de Deus e o seu sangue era o sangue inocente, não era como o sangue do restante da humanidade, que tinha em seu DNA, né, o pecado. Jesus não, era sangue inocente. Por isso ele tem tanto poder. Bom, o nosso terceiro ponto, nós vamos falar sobre redenção e reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. E o nosso primeiro subtópico, nós iremos falar da redenção, ou seja, iremos continuar falando de redenção, né? Eu vou ler aqui esse trecho. Fala assim: a palavra de Deus nos mostra a linda imagem da redenção. A obra de Cristo na cruz transforma a vida do pecador. Nada mais nesse mundo pode transformar a vida de alguém.
mas a obra de Jesus na cruz, ela transforma a vida do pecador. Estamos nós aqui para provar isso, sim, não é, Rose? Né? Porque o Senhor transformou a minha vida, transformou a sua vida, transformou a vida dos professores que nos ouvem. E então, assim, isso só através da obra de Jesus Cristo. Nós vamos estudar mais para frente, falando sobre o Espírito Santo, que tem essa participação, e é coisa maravilhosa, né? Quando a Trindade ali envolvida nessa transformação do homem, né? Mas tem um detalhe, né, Edna, que ninguém merecia. Ninguém merecia. Não éramos merecedores. O melhor ser humano da face da terra não merecia. Não. Né? Mas isso foi possível por causa do seu amor ali na cruz, né? Olha, foi por meio do sangue, né, que você já comentou, precioso de Jesus, que fomos resgatados e redimidos. Em outras palavras, através do seu Filho, Deus nos libertou do domínio do diabo e do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Então todos estavam dominados pelo pecado, todos estavam dominados pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas. E estavam mesmo como o povo lá no Egito, não tinha uma solução, não tinha como sair daquele poder, daquele domínio do pecado e do diabo. Então todos pecaram. Mas Deus nos libertou desse domínio pela redenção, né, de Cristo ali na cruz. Ele nos libertou do domínio do diabo e do pecado, e mais, ainda restaurou o nosso relacionamento com Ele. Porque o texto diz que todos pecaram e todos perderam a glória de Deus. Antes do pecado, nós sabemos que havia uma intimidade, havia uma comunhão entre Adão e Deus. Mas com a entrada do pecado, é quebrada essa comunhão. E todo homem agora não tem mais essa comunhão. Então, agora a partir da morte de Jesus, dessa redenção, o Senhor não só nos livra desse domínio do pecado, mas também Ele restabelece essa comunhão com Ele. Olha que coisa maravilhosa, não é? Que o Senhor nos concede. Então, Ele ainda restaurou o nosso relacionamento com Ele. A salvação tem a ver com um alto preço pago, o sangue de Jesus, conforme a Rose já comentou aqui. Essa é uma obra extraordinária que muda totalmente a nossa condição, que antes era de pecado, indignidade e corrupção. Jesus nos resgatou, nos redimiu e isso muda tudo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, que tudo novo se tornou, não é? Então as coisas velhas passaram, tudo novo se tornou. Mas tudo isso por quê? Porque o homem Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e nos concedeu a redenção. E também a reconciliação, né, Rose? Sim, é muito interessante essa palavra reconciliação, né? Quando nós discutimos, brigamos com alguém, a gente precisa fazer as pazes, né? A reconciliação. Quando a gente consegue fazer isso, tudo fica mais leve, né? Tranquilo. Nós estávamos separados do nosso Deus por conta do pecado. A reconciliação só acontece através do sacrifício de Cristo. Essa reconciliação, ela é para nossa salvação e vida. Eu gosto muito de dar exemplos, né? Eu tenho uma conhecida, ela tinha uma irmã e elas eram as melhores amigas, né? O esposo dessa conhecida matou o filho da cunhada. E as duas eram muito amigas. A irmã que perdeu o filho olha para a outra e diz: "Você vai continuar com o homem que matou o meu filho?" E ela era esposa dele. E ela seguiu com ele. Foi embora. Então, essas irmãs que eram criadas juntas, melhores amigas, confidentes, se separam. E aí as duas ficam muito mal, porque a situação faz com que isso aconteça, né?
Quando o tempo passou, mais de 40 anos, Edna, ela se separa do esposo por outros motivos lá, e aí ela decide procurar a irmã. E quando ela decide procurar a irmã fala para ela, vem, pode vir aqui, porque eu vou te receber. E elas se reconciliam. Elas se reconciliaram. Após a reconciliação, foi muito emocionante a reconciliação delas. Depois dessa reconciliação, a irmã perdeu o filho, já tinha aceitado Jesus, já estava vivendo, né? Ela não demorou muito tempo, Edna, ela faleceu. Ela só precisava, Deus proporcionou para ela reconciliação, para que ela descansasse em paz, porque ela precisava disso. O poder da reconciliação é muito importante, né? Várias vezes o pastor ele chama lá na frente, vem, se alguém não perdoa, perdoa o seu irmão, vamos reconciliar. Foi isso que Cristo fez conosco, ele nos reconciliou com Deus. O amor dele fez com que nós nos tornássemos novamente amigos de Deus, né? A reconciliação aqui fala que por meio de Jesus podemos nos aproximar de Deus com confiança. Como diz a Bíblia, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliação, muito importante. Importante e necessário, né, Rose? Porque aqui nós estamos falando da reconciliação do homem com Deus. Sim. Mas você falou nesse assunto aí dessas duas irmãs, e nós sabemos que, né, como você mesmo falou, a questão que o pastor às vezes faz o convite para que haja uma reconciliação entre irmãos, e às vezes não acontece. Sim. Mas eu acho que quando nós temos que olhar para esse exemplo de Deus, porque Deus sendo o Todo-Poderoso, Deus sendo infinito, maior, muito maior que nós, né, onipotente, né, não temos palavras nem para falar, ele quis se reconciliar com o homem pecador. Sim. A Bíblia diz que nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ele quis se reconciliar conosco. E agora, por que nós, sendo pecadores, sendo errando, não podemos reconciliar com o nosso irmão? Exatamente. Não é? Então a gente tem que olhar esse exemplo de Deus e falar, não, eu também preciso dessa reconciliação. Sim. Porque a reconciliação, ela é muito importante. Tanto que Deus quis se reconciliar. Diz que, né, esse finalzinho aí que você leu, que ele estava em Cristo, ele, Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Partiu dele o desejo de reconciliar o mundo com ele. Sim. Então isso é muito importante e é algo que a gente precisa falar muito sobre isso, que às vezes no meio dos jovens tem umas coisinhas assim, né? Alguém fica chateado ou não quero mais conversar com aquela moça ou com aquele moço. Tem aquelas, né? Jovens estão muito com os hormônios, né? Aflorados, são muito, como vou dizer, muito os hormônios aflorados mesmo, né? Às vezes não pensa muito para falar as coisas. Sim. E acaba às vezes ofendendo alguém, não é? E às vezes fica esse clima, né? Como eles dizem, né? Fica esse clima aí entre eles. Mas que a gente possa mostrar o exemplo do próprio Deus que quis reconciliar o mundo, para que não haja nada, né? Dessas coisinhas entre nós, entre os jovens, né, Ruth? Sim. Bom, o nosso último subtópico fala que devemos viver vivendo como redimidos e reconciliados. Fomos redimidos, né? O Senhor nos salvou, nos libertou, nos tirou desse mundo, fomos reconciliados, fizemos as pazes com Deus, né? Sim. Na verdade, Ele fez com a gente, né? Porque se dependesse de nós, né? Pela misericórdia dele, né? Então, né? Ele fez as pazes conosco através de Cristo. Agora, como vamos viver?
Como nós vamos viver agora? Uma vez redimidos, uma vez reconciliados. Tem uma maneira certa de nós vivermos, Sim. não é? Olha o que o texto fala. Por meio da obra de salvação realizada por Jesus na cruz, fomos redimidos e reconciliados com Deus. A redenção nos libertou do domínio do pecado e do diabo, conforme nós falamos. Éramos escravos, mas agora somos livres. Olha que coisa maravilhosa. Diz que Ele nos tirou das trevas e nos fez assentar no reino do Filho do seu amor, né? Alguma coisa assim. Somos livres agora. A reconciliação, ela restaurou a nossa comunhão com o Pai. Nós podemos chamar Ele de Papai, Rose. Papai, não é? Olha que coisa maravilhosa. Podemos chamar Ele de Papai. Antes estávamos distantes, agora chegamos perto, estamos perto. Essas duas verdades caminham juntas. Fomos comprados por um alto preço e recebidos novamente como filhos. Em Cristo temos acesso direto ao trono de Deus. Isso é maravilhoso. O véu do templo se rasgou. Porque antes era necessário um intercessor, era necessário o sacerdote ir lá e interceder por alguém, né? Agora não, nós temos acesso direto a Deus. Nós temos um sumo sacerdote que é o próprio Jesus, mas nós podemos chegar, Ele abriu o caminho para nós. Então nós temos esse acesso. E aí no finalzinho desse ponto ele fala assim, ó: agora nada nos impede de viver uma vida com propósito e intimidade com o Pai. A salvação, ela nos dá propósito. Não é a primeira vez nessas lições, Rose, que eu vejo o comentarista colocar essa questão de propósito. E isso é muito importante, principalmente a gente falar com os jovens. Qual é o propósito dos jovens hoje? Né? Nós estamos em 2026. Qual é o propósito dos jovens? Qual é o propósito de estar na igreja? Qual é o propósito? Então, ó, agora nada nos impede de viver uma vida com propósito e intimidade com o Pai. Nós devemos entender o nosso propósito, aquilo que Deus quer para nós, o plano de Deus para a nossa vida e viver esse propósito, não é? Por isso, viva cada dia como alguém que foi perdoado, liberto e acolhido. Isso aconteceu conosco, aconteceu com os jovens, ele foi perdoado. Então não há necessidade mais de viver de cabeça baixa, de viver se sentindo derrotado, de viver se sentindo triste. Não, os jovens, ele foi perdoado, ele foi liberto, ele foi acolhido por Deus. E um mundo onde muitas vezes nós somos desprezados, né? Alguém não quer nem chegar perto de muitos de nós, mas Deus nos acolheu. Então nós agora temos um motivo muito especial para viver de cabeça erguida, louvando e bendizendo o nome do Senhor, não é? Olha, liberto e acolhido, e não como quem ainda está preso ao passado do pecado. Não, né? Como você falou, o pecado foi lançado no mar do esquecimento. Então nós não devemos mais viver dessa maneira. Então vamos falar isso para os nossos jovens, professor. Vamos deixar claro na nossa sala, né, que ele tem um propósito. Cada jovem ali dentro da sua sala tem um propósito. O Senhor quer usar eles, né, tem um plano para eles. Mas para isso eles precisam viver isso aqui, entender a questão da redenção, entender que eles foram reconciliados com Deus e agora eles têm muito motivo para viver esse propósito de Deus. Amém? Você quer colocar mais alguma coisa aqui? Não, tá tranquilo, acho que já falamos tudo. Então é isso, professor, que o Senhor abençoe sua vida e você seja uma bênção na sua sala, em nome de Jesus. Amém. Amém.